Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele compara a nossa vida cristã como uma corrida. E ele então começa a dizer para nós, no versículo de número 24, de 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz para nós que numa corrida todos correm, mas uma pessoa só leva o prêmio. Logicamente, Paulo não está dizendo que na caminhada ao céu muitas pessoas vão correr e só uma pessoa vai ser salva. Não é isso. O que Paulo está dizendo, ele está usando essa ilustração de um atleta para mostrar para nós que nem todo mundo que começa a corrida, ele termina a corrida. Por isso ele vai dizer, no final do verso 24, portanto, disputem a corrida para ganhar o prêmio. Às vezes, o que Paulo está mostrando para nós aqui é que muitos vão dar largada nessa corrida. Muitos vão começar essa corrida, mas muitos não vão conseguir chegar até no final dessa corrida. Isso por quê? Porque Paulo orienta a gente a começar essa corrida como alguém que de fato quer ganhar a corrida. Na minha cidade, de uns tempos para cá, sempre tem tido corridas e muitas pessoas se inscrevem. E lendo esse texto, eu fui refletir sobre tudo isso. E durante os dias em que antecede a corrida, a gente conversa com várias pessoas e as pessoas, alguns dizem assim, olha, eu me inscrevi na corrida apenas para ganhar a camisa. Achei a camisa muito bonita. Outros se inscrevem na corrida para fazer um teste, para ver como que é. Alguns inscrevem-se na corrida com aquele objetivo e pensando o seguinte, não, se eu conseguir andar pelo menos 3 quilômetros, tá bom. Mas existem outros que se inscrevem naquela corrida com o objetivo de ganhar a corrida. E qual a diferença entre essas pessoas? A diferença é que aquelas pessoas, muitas vezes, que se inscrevem por causa da camisa, ou apenas para experimentar, para saber como é, os dias que antecedem a corrida, as suas vidas são diferentes umas das outras. Aquela pessoa que geralmente escreveu por causa da camisa ou apenas para testar e fazer um teste, elas não treinam muito. Elas, durante os dias que antecedem a corrida, elas não se preparam para aquele dia, porque elas apenas estão querendo experimentar, elas apenas estão querendo ver como é. Ou o interesse secundário, que talvez seja a camisa e não ganhar o prêmio de fato, ser o vencedor dessa corrida. Mas existem aquelas pessoas que se inscrevem de fato para ganhar a corrida. E essas pessoas, no entanto, os dias que antecedem essa corrida, eles correm e eles se preparam para aquele grande dia da corrida, porque eles querem ganhar a corrida. E para isso, Paulo então, ele vai dizer para nós, no verso 25, ele diz assim, para vencer a competição, vocês precisam renunciar às muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito, porém nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Então, o que Paulo está mostrando para nós aqui é que para vencer a competição, para chegar no final dessa corrida, e ganhar o prêmio, um atleta, ele precisa renunciar a muitas coisas que o impediria de correr essa corrida bem. Nós sabemos que todo atleta, ele precisa viver uma vida de dedicação para que ele seja o campeão. Um atleta profissional, ele precisa viver uma vida de abnegação das suas próprias vontades. Ele não pode comer o que quer, ele não pode passar a noite sem dormir, ele não pode muitas vezes ir aonde quer, porque ele tem que ter uma disciplina com o seu corpo e às vezes uma exaustão
de treinamentos para que ele possa conseguir o prêmio e ganhar o prêmio. Paulo então mostra para nós que esses atletas aqui na Terra, que faz uma competição dessa, eles fazem todo esse esforço, eles negam a si mesmo, tudo isso para ganhar uma coroa que não durará para sempre. Na verdade, durará muito pouco tempo. Uma coroa que perece, uma coroa que não subsistirá para sempre. Mas mesmo assim, por causa dessa coroa, que um dia vai apenas ficar no estante, por causa dessa coroa que apenas um dia vai ser colocada numa gaveta, vai ficar empoeirada por algum tempo, e vai chegar um tempo em que nem dentro da gaveta ela estará, nem em cima de uma estante mais ela vai estar, porque ela não vai representar nada para aquelas pessoas que estarão ali naquele momento. Por quê? Porque esse atleta que a conquistou e que para ele era tão importante, ele já se foi deste mundo, e essa coroa então passou. Toda a sua glória, toda a importância que essas coroas, que esses prêmios tinham, se foi e acabou. Paulo então diz para nós que ele usa essa alegoria para a gente, mostrando para a gente que na nossa caminhada cristã não é diferente. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos também renunciar a muitas coisas que nos impedem de correr bem. O que eu observo na vida das pessoas é que, comparando as corridas, como eu já disse, na minha cidade, olhando e observando a vida das pessoas, o que determina qual era o objetivo dessas pessoas quando elas se inscreveram na corrida é a vida que antecede, a vida que elas levam que antecede essa corrida. Aqueles que se inscreveram para ganhar a corrida e querem ganhar a corrida, mesmo depois de um dia de trabalho cansativo, eles correm quilômetros de distância e soam e abrem mão de estar com a família, abrem mão de um tempo de lazer, abrem mão de várias coisas para que no dia da corrida ele possa vencer a corrida. Mas aquelas pessoas que apenas entram na corrida, mas o alvo não é ganhar a corrida, elas não se preocupam com isso. Elas não abrem mão das coisas, elas não se esforçam tanto, porque o objetivo delas não é ganhar a corrida. Da mesma forma, na nossa caminhada cristã e nessa corrida espiritual que nós estamos rumo à Canaã Celestial, existem muitas pessoas também que entraram nessa corrida, mas não estão pensando em ganhar a corrida. E como nós podemos observar quem está disposto de fato a ganhar a corrida e quem entrou nessa apenas por causa de uma camisa, apenas para ver como é, apenas por uma emoção, é a vida que essas pessoas levam no seu dia a dia. O cristão genuíno e verdadeiro, o atleta de Deus, que de fato ele entra nessa corrida para ganhar a corrida, ele também precisa renunciar a tudo aquilo que o impediria de fazer uma corrida bem feita, de fazer o melhor que pode. Mas eu observo que as pessoas, elas não têm dificuldade de renunciar uma comida que gosta por causa de uma coroa perecível. As pessoas não têm dificuldade de renunciar a várias coisas aqui na terra, inclusive de ir a lugares que gostaria, mas por causa de uma corrida que terrena, de uma coroa terrena. Mas eu observo na vida de muitos cristãos que dizem estar nessa corrida e que começaram essa corrida rumo à Canaã Celestial, que essas pessoas têm grande dificuldade em renunciar a coisas tão pequenas por causa dessa coroa. O que Paulo nos mostra é que nós, se quisermos ganhar a corrida rumo à Canaã Celestial, se quisermos ser aquele que vai chegar no final da corrida e ganhar o prêmio, que é a vida eterna, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos impede de correr bem. E Paulo vai mostrar para nós que a diferença entre nós, os corredores do Senhor, os corredores que vão para Canaã Celestial e aqueles que correm por causa de uma coroa aqui terrena, a diferença entre nós é que nós corremos por uma coroa que dura para sempre. E eles correm por causa de uma coroa que vai ficar aqui na terra e que vai passar tão logo. Sabe? A vida da gente, a gente vive de renúncia. O tempo todo a vida da gente é feita de renúncia.
Um estudante ele precisa renunciar a muitos anos da sua vida e investir, mesmo diante de muitos cansaços. Ele precisa ir para a faculdade se ele quiser um diploma de um médico, ou disso ou daquilo outro. E ele vai ter que renunciar a muita coisa se quiser aquele diploma. Porém, aquele diploma um dia vai ficar pendurado na parede. Aquele diploma é apenas por pouco tempo, se é que ele vai conseguir esse diploma. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa renunciar, a primeiro momento, muitas coisas para que a gente venha ter no futuro a recompensa daquilo pela qual nós estamos investindo. Porém, quando se trata do céu e da coroa da vida eterna, as pessoas elas não estão dispostas a renunciar o presente pensando no futuro. E isso tem atrasado os cristãos, isso tem atrasado as pessoas nessa corrida, e muitos vão perder essa corrida. Muitos, na verdade, já estão desistindo dessa corrida e saindo da competição, porque o objetivo deles não era ganhar a corrida. Eles não estão dispostos a renunciar àquilo que está impedindo eles de continuar a correr, e por isso estão se tornando atrasados nessa corrida. Paulo, ele vai dizer para nós no verso 26, né? Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, Paulo, ele vai dizer, portanto eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Paulo, então, ele diz para nós que ele corre direto para o alvo, com esse propósito em cada passo na sua vida. Então, Paulo, ele estava nessa corrida, mas ele mostra que ele entrou nessa corrida para ganhar a competição. E ele corre nesse propósito, olhando para a eternidade. E em cada passo que ele dá nessa corrida é com esse objetivo, de chegar à eternidade, de ganhar este prêmio da vida eterna. Significa que cada decisão que Paulo toma na vida, que tudo que Paulo faz aqui na terra e que ele fez aqui na terra, foi com esse propósito, de em cada passo, em cada decisão, em cada situação que ele vivia, ele estava olhando para a eternidade com o propósito de alcançar essa coroa da vida eterna. E Paulo ele vai mostrar para nós que quando ele faz isso, ele não faz como alguém que está esmurrando o ar. O que Paulo quer dizer com isso? Esmurrar o ar significa perda de tempo. Nós vamos cansar, se você começar a esmurrar o ar, você vai cansar, mas não vai ter conquista nenhuma, na verdade, no fundo. Tudo isso vai te deixar cansado, exausto, mas tudo isso é ilusão. E Paulo, ele então compara essa ilusão e a esbofetear o ar, a correr como se estivesse conquistando o vento e querendo pegar o vento, como diz Salomão. Ele vai comparar isso exatamente com essa coroa que dura pouco e que nós muitas vezes corremos tanto atrás dela. As pessoas abrem mão de coisas da terra, de família, de tempo de lazer. As pessoas abrem mão do próprio Deus para ter e conquistar coisas aqui neste mundo. É um diploma, é uma casa, é um carro, enfim, uma série de coisas. Muitos até se dedicam a uma saúde e um corpo perfeito. Mas o apóstolo Paulo diz que tudo isso é como se você estivesse esmurrando o ar. É perda de tempo. Por mais dedicado que você seja a essas coisas, e por mais que por um pouco de tempo você consiga essas coisas, é só por um pouco de tempo. Na verdade, você não vai adquirir todas essas coisas e não vai ficar com essas coisas. Isso são tudo passageiro. Então Paulo ele diz que ele não. Ele corre e ele está correndo atrás de um prêmio que na verdade dura para sempre, é eterno. Sabe, eu queria convidar você a pensar comigo que muitas pessoas chamam os cristãos de louco. Quando o cristão começa a abandonar as coisas e a renunciar às coisas deste mundo por amor ao céu e por amor a Jesus Cristo, muitas pessoas que não entendem isso chamam eles de louco e diz que eles são loucos. Loucos porque ao invés de ter um lucro fácil para mentir, eles deixam de ter o lucro fácil para não mentir, porque isso desagrada o Senhor. Existe algo que está esperando eles que seja muito mais valioso do que isso. E quando as pessoas começam a fazer isso, eles estão tidos como louco. Agora, eu queria convidar você a pensar comigo quem de fato é louco nessa história. Todos sabemos que vamos morrer.
se você perguntar a todas as pessoas, você acredita que você vai ficar aqui na Terra eternamente? Eu acredito que todos vão dizer que sabe que não vão ficar. Todos sabemos que vamos embora dessa terra. Então, as pessoas que investem tudo aqui neste mundo e que abrem mão do próprio Deus, né, inclusive da sua própria felicidade, da sua própria vida aqui, por causa desses bens terrenos, dessas coroas aqui que dura pouco tempo, eles sabem que é por pouco tempo. Mas mesmo assim, investem tudo que tem, investem toda a sua vida ao acumular tesouros na terra, e acumular troféus em cima de uma estante, mesmo sabendo que isso tudo é passageiro. Mas o cristão, ele renuncia a todas essas coisas por algo que ele acredita que é eterno. Então o cristão, ele tem uma fé e ele acredita que existe algo muito melhor do que tudo isso aqui. E por isso ele investe tudo no céu. E aí, eu queria que você refletisse comigo o seguinte: quem de fato é louco nessa história? Aquele que tem a consciência de que vai embora, de que tudo aqui é passageiro, mas mesmo assim, incansavelmente, destrói sua própria felicidade, destrói sua família, destrói a si mesmo, em busca dessas coisas e acumular troféus aqui na terra, que vão durar pouco tempo, mesmo tendo a consciência que não vai ficar com nada disso e não vai levar nada disso. Quem é louco na verdade? Aqueles que sabem disso ou aqueles que de fato cristão, que sabe que é passageiro tudo isso aqui, então ele trabalha, ele busca algo que é eterno, e ele acredita algo que dura para sempre, e ele busca algo que dura para sempre. Bom, para mim, louco de verdade é aquele que tem a consciência de que tudo é passageiro, mas mesmo assim abre mão de tudo, inclusive da sua própria felicidade, destrói família, abre mão do próprio Deus, por causa de coisas que são passageiras e perecíveis. Acho que sabedoria é a gente investir naquilo que a gente acredita que é eterno, naquilo que a gente sabe que é eterno. Então, Paulo ele mostra para nós isso, e no verso 27, ele diz assim para nós: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo ele vai dizer para nós que ele castigava o seu corpo como um atleta faz, tratando com dureza como o seu escravo. De outro modo, ele teme que depois de ter pregado aos outros, ele mesmo fosse desqualificado. Então, nessa corrida, assim como um atleta faz por uma coroa que perecível, nós, os atletas de Deus, também nós precisamos castigar o nosso corpo, como o apóstolo Paulo fazia com o dele. Castigando o nosso corpo, reduzindo o nosso corpo à escravidão, tratando ele como escravo. Ou seja, não é o nosso corpo e as vontades da nossa carne que vão mandar, mas nós vamos reduzir o nosso corpo à escravidão. Nós não vamos fazer o que o nosso corpo quer. Nós não vamos dar para ele o que ele quer. Paulo ele vai dizer que isso é uma necessidade nessa corrida. Que se nós não tratarmos o nosso corpo com rigor, abrindo mão de tudo aquilo que nos impediria de correr bem essa corrida, e isso inclui tudo aquilo que o nosso corpo gosta e que desagrada ao Senhor, Paulo está dizendo que se nós não fizermos isso, reduzir o nosso corpo à escravidão e maltratá-lo, não negando para ele as suas vontades, nós corremos o risco de apresentar o Evangelho aos outros e nós mesmos sermos desqualificados. E eu gostaria de pensar com você e chamar você a refletir sobre essa grande verdade. Quantas pessoas não começou essa corrida e levou tantas outras pessoas ao Evangelho, mas elas mesmas já não estão mais no Evangelho, já não estão mais servindo a Deus. Quantas pessoas apresentou esse Evangelho e fez com que muitas pessoas começassem essa corrida. E essas pessoas que começaram essa corrida estão bem, correndo muito bem. Enquanto aquelas que levou essas pessoas a começar essa corrida, apresentou o Evangelho para essas pessoas, elas mesmas estão sendo desqualificadas, porque elas apresentou um Evangelho para os outros, mas elas mesmas não querem abrir mão e não querem escravizar o seu corpo como um atleta faz, e portanto elas podem até levar pessoas ao céu, mas elas mesmas vão ser desqualificadas naquele dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Bom,
Eu gostaria de deixar aqui esse texto para a gente refletir, para a gente pensar a respeito dessa alegoria que Paulo usa para nos falar da nossa caminhada cristã. Então Paulo, ele diz para nós que numa corrida todos correm, mas um só leva o prêmio. Então nós devemos correr essa corrida como alguém que de fato quer ganhar o prêmio. O que vai determinar se você quer ganhar o prêmio ou não é o seu estilo de vida e é como você vive a vida antes da grande chegada lá na linha de chegada naquele grande dia. É como você vive hoje. A maneira como você investe, a maneira como você investe o seu tempo, aquilo em que você tem se dedicado, vai determinar se você entrou nessa corrida para ganhar ou não. Então, eu espero que você não seja um dos que entraram nessa corrida apenas para experimentar como é. Eu espero que você não seja um dos que entrou nessa corrida apenas por causa da camisa, que a camisa é bonita, e por isso você se inscreveu nessa corrida. Mas eu oro e peço a Deus para que nós sejamos, essa pessoa e esse atleta que entrou nessa corrida de fato para ganhar o prêmio. Com a consciência absoluta de que para ganhar o prêmio nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Nós vamos ter que nos dedicar muito, porque essa corrida vai nos deixar cansados, essa corrida vai fazer com que a gente se canse, mas nós precisamos continuar correndo. Para isso, nós precisamos treinar muito. Então, a nossa vida, o nosso estilo de vida, ele vai determina para nós de que forma nós entramos nessa corrida e qual é o nosso verdadeiro objetivo nessa corrida. Então, o meu conselho para você, e a palavra que eu gostaria de deixar para todos nós refletir aqui hoje, é que é o mesmo conselho do apóstolo Paulo: entre nessa corrida como alguém que quer ganhar a corrida e vencer a competição. Não seja apenas alguém curioso que quer saber como é, mas entre com a disposição de ganhar. Infelizmente, muitos deram a largada nessa corrida, muitos não vão ganhar o prêmio. Muitos já retrocederam, outros vão retroceder, e alguns até vão estar na igreja até o dia em que a sua vida for ceifada, aqui na igreja terrena, mas não fazendo mais parte da igreja celestial, porque já faz um tempo que eles já deixaram de correr essa corrida. Apenas vão num culto, apenas vai num culto de vez em quando, mas na verdade as suas vidas demonstram que eles não estão interessados em vencer essa competição. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que a gente venha pensar nisso. Que Deus possa ter misericórdia da nossa alma